Tudo bem? Então, a gente vai dar prosseguimento aos conteúdos que a gente vem vendo em sala de aula, né? Então, somente para relembrar vocês do que nós vimos até agora, para que vocês peguem, então, o fio da meada, nós vimos o conceito de força. Nós vimos, então, que o conceito de força, ele é força, que é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essa daqui é a nossa segunda lei de Newton, que nós vimos, então, em sala de aula, as leis de Newton, vimos também os conceitos de força, né, pessoal? Nós decompomos essas forças também, né? Nós fizemos a soma dessas forças, a gente aprendeu a trabalhar com soma de forças. Nós usamos, então, as regras da decomposição de forças para que seja possível. Bom, só para relembrar, então, como que é feita a soma de duas forças. Então, se eu tenho uma força para cá, outra força para lá. Se eu tenho, então, aqui uma F1 e uma F2, a minha soma dessas duas forças vai ser um vetor de tamanho correspondente, né, ao do desenho, que eu vou chamar, então, de força F. A gente pode dizer que é uma força resultante. Lembrando, então, que essa força resultante vai ser a soma dessa força 1 mais uma força 2. Lembrando que nós estamos trabalhando com vetores, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma somatória de vetores. Significa que eu vou somar dois vetores e vou ter como resposta um vetor também. Se nós formos dar, sei lá, valores para essas forças, vamos supor que essa aqui valha 10 newtons, essa daqui vale 20 newtons, significa então que a minha força resultante, ela vai ser 10 newtons mais 20 newtons, então a minha resultante vai ser igual a 30 newtons. Maravilha! Quando a gente tem, então, forças no eixo X, como é esse caso aqui, se nós tivéssemos forças no eixo Y, trabalharíamos da mesma forma. Lembrando sempre, pessoal, que por convenção, tudo que está para a direita, dizemos que é positivo, tudo que está para a esquerda, nós dizemos que é negativo. Isso aqui é uma convenção que a gente adota. Tá legal? E nós temos também o caso de, se nós tivermos aí, então, uma força F1, pode ser a mesma ali do exemplo anterior, né, pessoal? Se nós temos essa força F1 assim, mas e se essa força F2 estiver desta forma aqui, como é que a gente faz, né? Se essa força estiver desse jeito, como é que eu faço para somar F1 mais F2? Bom, foi o que a gente viu nas nossas últimas aulas, né, pessoal? Nós vimos, então, que se eu for somar uma força F1, como eu falei para vocês antes, né? E eu tiver uma força F2 inclinada, nesse caso aqui, uma força F2 inclinada, nós vamos ter que decompor esta força. Bom, nós precisamos, então, primeiro encontrar, né, saber qual é o ângulo que essa força está. Vamos dizer, então, que esse ângulo seja de 30 graus. E para que seja possível, então, nós fazermos a soma de F1 mais F2, nós temos, então, que decompor a força que está inclinada, né? Então, para a gente decompor F2, a gente vai jogar uma parte dela para X. Então, nós temos aqui uma parte em X, que nós vamos chamar essa daqui de F2X. Se nós formos jogar uma parte dela para Y, nós temos, então, aqui uma F2Y, né? E nós temos um ângulo de 30 graus. Bom, como é que nós aprendemos em sala de aula? Nós vimos, então, que isso aqui, pessoal, se você for olhar bem, isso aqui é um triângulo retângulo, né? E se você for, então, lembrar das regras, né? Das regras de triângulo retângulo, da trigonometria, né, pessoal? Então, nós temos que o cosseno
de 30 graus, ele vai ser o cateto adjacente divididos pela hipotenusa. O seno desse ângulo que tá ali, por que 30, pessoal? Porque aqui é 30 graus, legal? Poderia ser qualquer ângulo. O seno, por regra, né, é cateto oposto por hipotenusa. Bom, se você for olhar para esse triângulo que tá aqui, ó, onde eu tô passando a caneta em cima aqui, se a gente for ver, quem é o cosseno? Bom, o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse cateto aqui, que tá grudadinho com o meu ângulo aqui. Então, é o meu F2x. Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa, pessoal, é essa daqui, ó. É o meu F2. Então, se eu passar esse aqui que tá dividindo lá para cima, multiplicando, eu chego em que F2x é igual a F2, que passou multiplicando, vezes o cosseno de 30 graus. Beleza, já achei essa componente em x aqui. Agora, eu vou olhar para o meu seno. Bom, o seno de 30 graus vai ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30 graus? É este tamanho aqui. Esse tamanho aqui, pessoal, corresponde a F2y, veja só, é o mesmo tamanho. Então, aqui é o F2y. E a minha hipotenusa, então, vai ser o meu F2. Então, se esse aqui que tá dividindo passar lá para cima multiplicando, eu chego, então, na minha outra relação, que o meu F2y vai ser o meu F2, que passou multiplicando, vezes o seno de 30 graus. Maravilha! Eu fiz as decomposições. Então, agora, pessoal, vocês conseguem enxergar que eu tenho forças em x e forças em y. E aí, eu chego naquela possibilidade de somar tanto em x, né, quanto em y. Então, se nós formos olhar para o eixo x, né? Para o eixo x, nós temos F1 mais F2x, certo? Então, F1 mais F2x, quanto vale meu F1? Vamos dar valores, né? A gente viu no exemplo anterior, o F1 vale 10 newtons, só pra gente relembrar, vale 10 newtons, e o F2 vale 20 newtons. Então, o meu F1 vai valer 10 newtons, o meu F2 vale, F2x é isso aqui tudo, ó. Então, vai ser F2 vezes o cosseno de 30. Perfeito? Então, vai ser 10 mais 20 vezes o cosseno de 30. Quanto vale isso daqui para o eixo x, então? No eixo x, eu vou ter, se a gente for fazer a continha, então, 10 mais 20 vezes cosseno de 30. O meu resultado vai ser 27,32 newtons. 27,32 newtons. Qual que é a minha orientação? Bom, se esse aqui estava para o sentido positivo, esse aqui também estava para o sentido positivo, então, meu 27,32 newtons também é para o sentido positivo. Então, tá aqui ele, ó, ele vai estar para cá, valendo 27,32 newtons. Bom, e para y, pessoal? Para y, nós temos apenas o F2y, que está apontado para cima. Só tenho ele, eu não tenho ninguém mais para baixo, ok? Se eu tivesse mais forças no eixo y, eu iria somar elas, como eu fiz aqui com o eixo x. Então, para o eixo y, eu tenho somente o meu F2y. Quanto que vale o meu F2y? Bom, meu F2y vai ser o meu F2, que vale 20, vezes o seno de 30 graus. Então, o meu F2y vai ser igual a 20 vezes seno de 30 graus. Então, vai valer 10 newtons. Qual a orientação? Para cima, só tenho ele. Então, aqui para cima, nós temos, então, aqui 10 newtons. Beleza. Agora, como que eu faço para encontrar a resultante desse sistema aqui, pessoal? Bom, para encontrar a resultante desse sistema aqui, nós vamos, então, aqui, ó, traçar uma paralela aqui, vamos traçar uma outra paralela aqui, e a resultante, pessoal, é o vetor que sai da origem e vai de encontro, então, a
essas paralelas que nós traçamos. Então, aqui, pessoal, eu tenho a minha força resultante. Como que eu faço para encontrar o valor dessa força resultante? Olha, temos um triângulo retângulo aqui. Nós saímos daqui por Pitágoras. Se a gente for relembrar como que é Pitágoras, Pitágoras vai ser a minha resultante, né? Vai ser o quadrado da soma dos catetos ao quadrado também. Então, vai ser a minha força resultante igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se a gente for dar nomes, chamar esse aqui de A e esse aqui de B, então, a minha força resultante vai ser o meu A, que vale 27,32 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, que é o meu cateto, né? Que eu chamei de B aqui, mas que ele vale 10 newtons. Então, se a gente for fazer essa continha aqui, nós vamos ver que 27,32 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, temos esse valor, que vai ser 846,38. Se nós formos tirar, então, a raiz quadrada, né? Passar para lá isso aqui como uma raiz quadrada, nós chegamos, então, ao resultado de que isso aqui vale, a minha resultante vale 29,09 newtons, possui essa direção aqui. Certo, pessoal? Então, isso foi o que nós vimos na aula passada, né? Foi a decomposição das forças para encontrar, então, uma força resultante, ok? Foi isso que nós vimos na aula passada. Bom, nós, pessoal, quando falamos de força, né, pessoal, a gente tem que entender que existe uma certa aplicação para essas forças, tá legal? Nós vamos aplicar essas forças. Na maioria das vezes, nós ou empurramos, né, as coisas, ou nós empurramos, ou nós puxamos. Depois, lá na frente, nós vamos dar nomes para isso aqui. Tensão, né? Tração, compressão, né, pessoal? Nós vamos ver aí os diferentes tipos de aplicação de forças nessa disciplina. Mas, de um modo geral, de um modo um pouco mais simples, ou nós empurramos ou nós puxamos, né? E quando nós empurramos ou puxamos alguma coisa, a gente está sempre alterando as condições iniciais desse material, desse corpo, né? Nós estamos alterando as condições de equilíbrio, quando ele está em equilíbrio, bem dito, né? Mas se nós formos pensar, pessoal, o que é o equilíbrio, né? Se nós formos pensar, o equilíbrio, pessoal, é quando nós estamos ou parados ou com velocidade constante. É quando aquele corpo tende, então, a permanecer naquele estado. Nós estamos sempre tendendo a um equilíbrio. A tendência de todos os corpos é sempre permanecer em equilíbrio, tá, pessoal? Então, as condições de equilíbrio da mecânica, por definição, é quando estamos parados. Quando está parado, a velocidade, ela é nula, ou com velocidade constante. Velocidade constante. Por que velocidade constante, pessoal? Porque tudo aquilo que está numa velocidade sempre constante é como se para ele, no referencial dele, ele estivesse parado, tá? E aí isso nos dá uma aceleração nula. Bom, para todos os casos, ou velocidade nula ou aceleração nula, nós vamos lembrar que a aceleração, ela é a variação da velocidade por tempo, né? Se nós temos, então, um corpo parado, a variação da velocidade é zero, então a minha aceleração vai ser zero. Se nós temos uma velocidade constante, a velocidade inicial, ela tem um valor, a minha velocidade final também tem o mesmo valor, né, pessoal? Então, a variação disso aqui continua sendo zero, né? Se nós formos lembrar, então, que a variação é velocidade final menos inicial, nós vamos continuar tendo zero. Então, de toda forma, a minha aceleração, ela vai ser nula, tanto para corpos parados, né? Tanto para corpos parados, quanto para corpos com velocidade constante. Então, nós temos aí uma condição de aceleração nula, né? Então, as condições de equilíbrio que a gente fala, pessoal, são as seguintes. A somatória, as forças, vai ser igual a massa vezes a aceleração.
Quando eu tenho mais de uma força atuando no sistema para que eu tenha uma condição de equilíbrio, então a somatória das forças, esse símbolo aqui, pessoal, é uma somatória, tá? A somatória das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, se esse cidadão aqui é zero, portanto, nós temos então que a somatória de todas as forças vai ser igual a zero. E nós podemos então estender esse conceito tanto para o eixo X, quanto para o eixo Y, tá, pessoal? E também para o eixo Z, quando ele está envolvido no meu sistema. Então, de uma forma mais geral, pessoal, as condições de equilíbrio, elas se resumem a esta condição aqui, que é o somatório de forças igual a zero. Mas por que que é igual a zero? Porque eu tenho uma condição de equilíbrio ou quando a velocidade é zero ou quando a velocidade ela é constante. De toda forma, nessas condições, a minha aceleração sempre será nula, tá legal? Então, essas são as condições de equilíbrio que eu tenho. Vamos tentar enxergar isso aqui um pouco melhor num exemplo, né? Num exemplozinho que a gente sempre consegue enxergar de uma forma melhor. Imagine você que nós temos, então, essa condição aqui, tá? Nós temos aí imagine um caixote, né? Preso aí por uma corda. E ele pergunta, qual deve ser a força, tensão no cabo abaixo para que o sistema esteja em equilíbrio, né? Vamos dar aí um valorzinho para essa massa, né, gente, pra gente ter um exemplo. Vamos lembrar que isso aqui tem uma massa, tá, pessoal? Vamos lembrar, vamos dar aí, vamos dizer que essa massa vale, sei lá, 5 quilogramas, só pra gente ter um exemplo. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que ver quais são as forças que estão atuando nesse sistema, pessoal. Então, se esse negócio tá pendurado, a gente tem aqui, então, uma força para baixo, que nós vamos chamar de força peso, né? Todo o corpo que está na Terra, então nós temos um peso atuante aí nesse sistema, beleza? E se nós temos um peso para baixo, pessoal, nós vamos ter então aí como uma reação, né? Uma tração aqui nesse cabo, que ela tá apontada para cima, a gente vai chamar isso aqui de T. Pessoal, chamar de T, você pode chamar de qualquer letra, tá, pessoal? Usualmente chama-se de T porque o nome de forças aplicadas a cabo são tensão ou tração, tá? Então, geralmente usa-se o T como convenção, mas você pode chamar da letra que você quiser. Bom, se a gente quer que isso aqui esteja em equilíbrio, a gente tem que lembrar da condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? Somatório das forças. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Bom, nós temos forças somente em Y, então a gente só vai trabalhar com somatório das forças em Y, né? Porque nós só temos forças em Y igual a zero. Bom, quem que eu tenho aqui de força? Para baixo eu tenho a força peso, para cima eu tenho a força tração. Vamos lembrar, vamos adotar que para cima é força positiva e para baixo é força negativa. Isso vai ser uma convenção que a gente vai usar. Então, se eu tenho a tração, para cima ela vai ser positiva e eu tenho o peso para baixo que ela é negativa. Então, a minha tração, se esse aqui que tá negativo, passa para o outro lado positivo, né? Então, a minha tração vai ser igual ao meu peso. Se eu tenho uma massa de 5 quilos, lembra que a força peso é massa vezes gravidade. Então, se eu tenho uma massa de 5 quilos vezes a gravidade, que vale 9,81, né? Então, a minha tração, se você for fazer a continha aqui, 5 vezes 9,81, nós vamos ter aí uma tração de 49,05 newtons. Então, respondendo a pergunta do exemplo, qual deve ser a força tensão no cabo abaixo para que o sistema esteja em equilíbrio? Tem que ser de 49,05 newtons, tá? Então, aqui, pessoal, a gente consegue ter uma bela noção do que a gente fala de condição de equilíbrio, né, pessoal? Como que a gente aplica